moçada, estamos aqui para começar o terceiro Nerd Bêbado. Hoje, de novo comigo, Paulão Cardoso, seu anfitrião, na companhia do Fernando Espada. Avante, Vingadores! Senhor Thiago Maurano. Oi, salve nação! Esse tiozinho aqui. Vida Nerd, Força Jedi, aí sim. Começamos bem. Hoje estamos de novo para vamos começar o Nerd tomando uma dose cada um. Hoje é detergente, Maçã sabor de verde. maçã verde. Aí. Maçã verde. Saúde, senhores. Saúde. Ó o Nerd, meu. Campai, marafaca. Acabou tosse, ó. Acabou, né? Nesse bloco nós vamos começar trabalhando com o Sr. Homem-Formiga. Oh, boa! O mais novo filme da Marvel, que está no cinema ainda. E daqui, o que manja um pouquinho só, é o Sr. Fernando Espada. E ele vai começar mais um bloco, com mais um assunto novo. Homem-Formiga. Bom, vamos lá. Eu queria, pra gente começar o filme assim, dividindo em três partes. Primeiro falando sobre o personagem. Muita gente não conhece o Homem-Formiga. Muita gente ficou preocupado com esse filme novo da Marvel, que se o filme ia dar essa continuidade por ser um super-herói que a maioria não conhece. Quem lê quadrinho conhece muito o Homem-Formiga. E tem algumas coisas que ninguém sabe. Foi o Homem-Formiga que fundou os Vingadores, junto com o Thor, junto com o Capitão América. Foi o Homem-Formiga que criou o Ultron. Tá? Então, bastante gente não sabe desses detalhes. O Homem-Formiga foram três personagens que vestiram o uniforme do Homem-Formiga. Tá? Foi o Hank Pym, foi o Scott Lang e... Eric Aldridge. Esse terceiro não é tão relevante para o filme em si. A gente precisa falar dos dois, do Hank Pym e do Scott Lang, que são os dois personagens que aparecem no filme para a gente poder entender. No filme, quem aparece não é o Hank Pym com um uniforme, tá? Ele é quase um tutor do Scott Lang. Tá? O Hank Pym ele criou as partículas Pym, tá? No quadrinho, e esse soro que ele criou aqui no começo diminuía ele, mexeu muito, fazia mal para a cabeça, mexia muito no psicológico dele. Então o filme ele fala muito também. Deixa muito claro isso. Ele deixa claro que ele tem esse problema meio que agressivo e tal. E mais pra frente, daí o que acontece? O Homem-Formiga, ele era um personagem meio inferiorizado dentro dos Vingadores. Então ele tinha essa briga pessoal com ele, assim, sabe? Interna com ele. Que ele não era um herói tão grande, pô, ele estava do lado de um deus, cara, ele estava do lado de um super soldado. Então ele era um herói pequeno. Literalmente. Ele era um herói pequeno. Então isso também, junto com esse problema do soro, afetava muito. E ele, para poder crescer, né, dentro dos Vingadores, ele criou a partícula que ele aumentava. Então ele começou a ter esse alter ego dos dois heróis, tanto do Homem-Formiga quanto do Gigante. Tá? Qual que é a relação aí que a Marvel fez no filme? O Homem-Formiga era para ser um dos primeiros filmes da Marvel. Tá? Não era para ser o Homem de Ferro, era para ser o Homem-Formiga junto com o Thor, com o Capitão América. Mas teve um grande problema de produção, diretor, roteiro. Então eles deixaram meio de lado, porque a Marvel queria agilizar essa parada que eles queriam fazer com o filme. Tá? Então lançaram todos os filmes que a gente conhece da franquia da fase 1 da Marvel. O Homem-Formiga fecha a fase 2, todo mundo acha que a fase 2 fechou nos Vingadores, mas o Homem-Formiga que fecha a fase 2 com chave de ouro. Diga-se de passagem, né? E é um filme que, tipo, eu acho que ele foi muito, mesmo não sendo o Hank Pym que usa pela primeira vez o uniforme, sendo o Scott Lang, eu acho que ele foi muito fiel, ele conseguiu jogar essa coisa do... Ele conseguiu adaptar de uma maneira diferente. Ele não colocou o Hank Pym como primeiro, mas colocou o Scott Lang com o Hank Pym ajudando. E ele joga o Hank Pym lá na frente como um dos cabeças da SHIELD, né? Que lembra no começo do filme que ele fala alguma coisa da SHIELD querer reproduzir o soro, e que aquilo não era legal, que aquilo afetava. Que é uma outra sacada genial do filme, porque é o seguinte, o diretor deixou claro que ele não queria linkar em momento algum o Homem-Formiga com os Vingadores. Ele não queria. Ele não queria linkar de uma maneira muito escrachada, muito aberta. Mais sutil, e de uma maneira muito sutil. Mais sutil, ele fez a não ligação. Mas isso exatamente. É uma maneira muito sutil porque fala assim, se você fizer a junção com o Avengers de uma forma muito escrachada,
não fica legal. Então, e o genial é a sutileza da junção com o Avengers. A Marvel está fazendo duas coisas interessantes e uma das coisas que os diretores estão assim está sendo isso. O filme, a gente já conversou isso num podcast da rádio, sobre esses crossovers que os filmes começaram a ter ligando um ao outro. Querendo ou não, foi uma inovação da Marvel Studios. Da Marvel Studios. Isso é uma coisa que acontecia no gibi e começou a acontecer no cinema, que foi, puta, cara, a primeira vez que a gente assiste. Maravilhosamente. O Nick Fury entrando e começando a fazer a parada dos Vingadores ali, você fica maluco, cara. Aí o que aconteceu? Nos últimos filmes agora, os diretores estão um pouco assim, de depender de uma obra já feita. Tem Guardiões da Galáxia, cara, eles não quiseram, sabe? É um filme, eles queriam fazer uma história... meio que vida própria. Mas Guardiões da Galáxia é um tema, tipo, a Marvel se divide em Nova York, mundo real, misticismo, magia, galáxia, eles têm vários universos e conseguem unir todos. O Guardiões da Galáxia foi o primeiro filme espacial da Marvel. Sim, e eles conseguiram fazer isso. Foi um grande risco. Mas você fazer um filme espacial da Marvel dentro de um time que se está ganhando, e a Marvel ela não tem medo de arriscar. E ela arriscou. E foi um problema. No caso, o Guardiões se tornou a maior bilheteria do ano. O Guardiões é o melhor filme da Marvel pra mim até agora, cara. Maior que o Homem-Formiga? Então, eu acho que o Homem-Formiga fica em segundo. Depois o Guardiões ele tem uma química que é diferente. É impecável. É diferente. Eu acho que negócio, tipo, é um negócio... O Guardiões não foi uma coisa que o filme teve, que o Homem-Formiga teve. Porque eu acho que o Homem-Formiga foi um renascimento da Marvel, vamos colocar assim. Porque com a flopada que deu o Vingadores 2, primeiro Vingadores a gente ficou maluco, cara, explodiu a cabeça. Nossa, todo mundo ficou, cara, no segundo... Já não era bem assim, já vimos isso. Exatamente. O que o Homem-Formiga fez? O que o Homem de Ferro fez? Pegar um herói que era classe B, vamos colocar assim, do universo Marvel, colocar um puta de um ator, cara, que pra mim, cara, como eu gosto do Paul Rudd, cara. Eu acho ele carismático demais. Ele tá Marvel, ele tá mais padrão heróico do que um ator de comédia romântica, como os outros. Não, pra mim ele foi sempre. Pra mim ele é o namorado da Phoebe fantástico. Isso, exatamente, com certeza. E ele dá um tom cômico necessário. O Paul Rudd tem um tom cômico que é incrível. Mas esse um dos problemas do início da produção foi esse. Porque o primeiro diretor, ele queria um filme mais denso. E um tom épico no filme. Ele queria uma coisa fazer isso. E tipo, não rolava, cara. Não rolava. O grande problema, a Marvel ela passou por um problema porque com o segundo Vingadores, não teve um desenvolvimento perfeito dos novos personagens. Já havia uma quantidade grande de personagens, com a questão dos outros que foram inseridos no universo dos Avengers, eles não tiveram a oportunidade de fazer como o primeiro, desenvolver um por um. Eles não conseguiram desenvolver e os fãs ficaram desgostosos com essa situação de não desenvolver os personagens, o que foi feito com o Formiga. Eu não fiquei desgostoso por causa do desenvolvimento dos personagens. Isso daí não foi o erro do Vingadores 2. O erro foi outra coisa. Mas o Homem-Formiga, ele conseguiu ser específico, ele conseguiu ser um negócio tipo um herói que tem um poder que é estranho. Você começa a ver que eles vão deixar bem claro os filmes mais sérios e os filmes mais que você se diverte, que tem um tom de piada, que tem aquela coisa mais fantasiosa. E a Marvel ela consegue, ela atingiu uma química perfeita entre o humor, entre a ação, que detalhe, é uma ação vertiginosa. Você não quer que aquilo pare. Quando ele diminui e quando ele está nas sequências de ação, são tão geniais que você fala, eu quero ver mais. Eu quero ver mais do Formiga em ação. Para eu poder fechar, eu penso o seguinte, no gibi, a gente que lê quadrinhos, principalmente quadrinhos de heróis que nem a Marvel e a DC, a gente sempre quer estar conhecendo personagens novos, cara. Por mais que a gente ama aquele, gosta do Batman, gosta do Superman, gosta do Homem de Ferro, gosta do Homem-Aranha, putz, entra um personagem novo, você quer saber dele, quer saber a história, quer saber... E eu acho que os filmes hoje estão fazendo isso, sabe? É muito personagem, eles estão linkando os certos para poder estar dando essa... Eles estão linkando o que o Gibi fez já nos anos 70, 80, que era linkar todos os heróis, eles estão fazendo isso no cinema agora, de uma maneira boa. E inverteu um pouco, né? Porque antes o quadrinho dominava o cinema. Hoje agora é o cinema que está dando a linha do quadrinho. Dando a linha para os quadrinhos. O Homem-Formiga
foi bom, todo mundo concorda com isso. Eu acho que é o... Eu tá entre os meus 5 melhores da Marvel. Eu recomendo A assistir. Marvel- Vá assistir, pra mim é o segundo melhor. Homem-Formiga. O segundo melhor tá lá. Como Segundo Marvete. melhor. Daqui a pouco a gente volta com mais um pouco. Valeu! Não mais, gente. Beijo na bunda. Boa!